Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Podquê, um podcast feito por amigos que conversam de forma informal sobre tudo o que se lembrarem. Este podcast não tem regularidade, por isso estejam atentos aos episódios que vão ficar disponíveis no YouTube e no YouTube Music, que são publicados no canal Curtas-Metragens Cardantas, por isso não se esqueçam de subscrever. Neste primeiro episódio vamos falar sobre extrema-direita, um tema que tem muito pano para mangas, e como convidados temos a Mara e o Diniz. Sejam bem-vindos ao podcast, ao primeiro episódio. E vamos falar sobre a extrema-direita. Primeiro gostava de perguntar, o que é que cada um de vocês entende por extrema-direita? Não sei quem quer começar. Eu dou a minha palavra à direita. À Mara. À extrema-direita, não é? Então o que é que entendes por extrema-direita, Mara? Opa. O que é que eu digo? Para mim é uma ideia de um partido igual a muitas outras. É só mais... Mas só de um partido ou pode haver mais partidos? Bem. Mas é só de um partido ou pode haver mais partidos? Mais partidos que a extrema-direita? Sim. Pode haver mais partidos que a extrema-direita. Neste caso só temos um. Consideras o Chega um partido de extrema-direita? Sim, o Chega é um partido de extrema-direita. Sim. Não? E tu, Diniz? O que é que entendes por extrema-direita? É assim, eu acho que a questão da extrema-direita é um pouco debatível, porque a relação esquerda-direita é um bocado complicada. Não é literalmente uma linha, é mais uma espécie de um gráfico, uma coisa mais aveludada em 2D. O Chega seria um partido mais conservador, mas em termos económicos seria uma direita padrão, creio eu. Sim. Porque nós temos partidos Ao bem nível, por mais exemplo, à do direita, talvez um pouco mais à direita do PSD. Ok. Mas, por exemplo, em termos económicos, temos partidos bem mais à direita, como por exemplo a Iniciativa Liberal, mas em termos sociais lá está, mais progressista. Então acaba por ser um pouco... É assim, se formos apenas pelos ideais de conservador, sim, o Chega pode-se considerar um partido de extrema-direita, mas se formos apenas por aí, também é muito fácil apontar partidos de extrema-esquerda. Sim, exato. Como, por exemplo, o Bloco de Esquerda ou o Livre, podem-se considerar apenas pelo facto de serem partidos mais progressistas, partidos de extrema-esquerda, quando não necessariamente o são, assim como o Chega também não necessariamente é de extrema-direita. Seria mais um partido de direita conservador, enquanto a Iniciativa Liberal estaria mais à direita num aspecto económico, mas em termos sociais seria um partido mais progressista, mais liberal, como o próprio nome indica. Mas ambos consideram, por exemplo, o Chega populista? Neste caso, o presidente do partido, André Ventura. Sim. Sabendo que populismo em si é um conceito que está sempre a ser alterado. Sim. Que é para se tornar mais Algo complexo. que evolui também. Exatamente. Com o tempo. É mutável. não é? Mas sim, podemos considerar que sim. Quer dizer, o populismo geralmente está mais associado à direita pela maneira como é utilizado, da maneira como o discurso é feito. Transmitido. Sim, É como se fosse uma exatamente. estratégia. É como se fosse uma espécie de uma estratégia. Não quer dizer que o populismo não exista na esquerda, porque às vezes também temos certos movimentos populistas de esquerda, como por exemplo temos, fica aqui o termo da lacração da esquerda, que também pode-se considerar um termo, um movimento populista por parte da esquerda, mas não é utilizado como arma em si. É uma coisa que existe, mas não é o debate principal. Pronto. Mas sim, acho que podemos considerar o Chega como populista. Não só o próprio líder do partido, mas também o partido em si. o partido em geral, sim. Não sendo o único, Sim. atenção, porque, aliás, vemos agora, desde que mudou o representante, por exemplo, do Partido da Iniciativa Liberal, também movimentos populistas também surgem, e até mesmo na coligação AD temos alguns discursos populistas, o próprio PS também faz, mas acho que o líder especialista nisso é mesmo... acaba por ser o André Ventura, o próprio André Ventura, pronto. E lá Que é está. o dom da palavra. E o populismo, sendo apresentado como uma estratégia,
também visa atrair um certo tipo de público, um certo tipo de eleitorado. Mara, qual achas que é o eleitorado-chave do Chega, por exemplo? Por exemplo, tu apoias o Chega? Sim. Eu acho que é muito para jovens. É muito para jovens? Eu acho que sim. Mas seria um eleitorado mais ressentido, digamos assim, com a democracia, com estes 50 anos? Ou seria um eleitorado mais... Eu acho que ele fala mais para jovens que veem quem é mais eleito é o PS e o PSD, que veem que, imagina, do tempo dos pais o país está pior ou mais ou menos igual ao que está até hoje. Portanto, eu acho que ele fala mais para os jovens que querem que o país mude mais por causa do futuro deles. E tu, Dinis, relativamente ao eleitorado preferido do Chega? Eu acho que o eleitorado é toda a gente. Sim. Eu acho que é heterogéneo. A única... Vamos lá ver. Acho que o eleitorado principal do Chega são pessoas que olham para o estado do país e olham para como tem estado e têm uma certa revolta, entre muitas aspas, mas é mais uma espécie de... Eu quero uma disrupção do sistema, eu quero que algo mude, eu tenho alguém a dizer-me que se eu o apoiar, ele vai mudar a maneira como o próprio sistema funciona e vou dar uma oportunidade. Mas eu acho que é mais uma espécie de movimento, e daí vem o populismo, um movimento mais revolucionário, não revolucionário em si, mas movimento de eu quero acabar com o sistema porque eu não gosto como o sistema está, mas para eu acabar com o sistema eu tenho de entrar no sistema. Exato. Para fazer com que ele mude. Corroer o sistema por dentro. É mais ou menos isso, sim. É meio que tentar alterar coisas por dentro do sistema que, a princípio, não necessariamente serão fáceis ou possíveis, mas eu acho que é mais para o eleitorado revoltado. Pessoas que estão fartas da mesmice, digamos assim. Porque, lá está, tivemos sempre os mesmos dois partidos e é assim, sendo um ou outro... Mudaram algumas coisas, mas os dois aproximam-se muito um do outro, dependendo de... Pronto. Claro, tivemos épocas em que, por exemplo, o PSD estava mais à direita, o próprio PS estava mais à esquerda, mas pronto, são aqueles, é o que eu chamo do centrão. Sim, não muda muita aquilo, coisa. É aquilo e aquilo mesmo, pronto. E há aquele estigma também de PSD, partido de empresário, coisa assim, pessoa que tem um negócio próprio, e o PS é o partido dos velhos. Pronto. Eu vou votar no PS porque vai garantir a minha reforma. Literalmente. Pronto. Eu digo isto por causa da minha família. Mas acho que é mais ou menos isso. O Chega quer um movimento revolucionário, digamos assim. Quer mudar o sistema. Pronto. E então apela ao eleitorado que está revoltado. Exato. Estamos a ver que é cada vez mais... são cada vez mais pessoas. E pronto, acho que é esse o principal foco do partido. E isso vai de encontro, por exemplo, a uma das duas histórias do Reddit que nós pesquisámos para este episódio. Vamos fazer aqui uma pausa, porque o Luís quer beber água. Vamos ter a dizer. Não, mas nós temos 3 rúbricas aqui no nosso podcast. A primeira é o Pode Contar, onde nós vamos buscar histórias do Reddit relacionadas com esta história, com este tema. E eu gostava de vos ler uma primeira que se chama Familiares do Chega. E pronto, gostava de ler a história e saber a vossa opinião depois. Então, a história diz o seguinte: alguém tem experiência em ter familiares do Chega? A minha mãe simpatiza e deram-lhe um saco do Chega agora na campanha para as autárquicas, que ela diz que vai orgulhosamente levar para o trabalho. Teve um problema com uma colega de trabalho negra e brasileira e, portanto, simpatiza com o Chega. Não é uma pessoa muito instruída, tem o 6º ano. Ganha e sempre ganha um salário mínimo, depende de serviços públicos. Eu e o meu irmão sempre andámos em escolas públicas, agora já não precisa disso, mas depende do SNS e da Segurança Social para a reforma no futuro. Vem de uma família muito pobre que foi fortemente prejudicada pela ditadura fascista. Mas como não tem conhecimentos ou consciencialização política, não percebe isso. E eu explico que eles querem cortar nesses serviços, mas não quer saber. Como somos do Norte, nunca foi, por exemplo, comunista ou socialista. Se calhar se fôssemos do Alentejo teria tido esse contacto, mas aqui não. Portanto, a adesão dela ao Chega é porque tem casos pessoais que a deixam a ter ódio a pessoas individuais, mas porque essas pessoas calham de ser imigrantes ou negras, acham que são todos assim.
E claro, se calhar está presa nos algoritmos do Facebook que devem de evitar muito conteúdo do Chega. E também tem pouca exposição à diversidade porque sempre viveu numa terra pequena. Como lidam com familiares assim que não são propriamente fascistas, mas simplesmente não percebem as coisas, mas votam na mesma, se bem que ela nem sempre vota. Não sei quem quer dar primeiramente a sua opinião. Calma. Há muita informação para ser destrinchada. Sim. Aí é um... Se formos a resumir assim, muito resumido, seria uma pessoa que simpatiza com o Chega, tem problemas com pessoas negras e imigrantes, pelos vistos, é contra o Serviço Nacional de Saúde e a Segurança Social, sendo que depende desses serviços e está presa nos algoritmos das redes sociais, ainda por cima é do Norte, ou seja, uma região que não tem muita presença comunista ou socialista. É sim. E a pergunta no final é como lidam com familiares que não são propriamente fascistas, mas que têm estas características. A única coisa que acho debatível, assim, pronto, acho que não tem muito a ver, é a questão de ser o Norte e não ser comunista e... Sim. Acho que não tem muito a ver por aí, quer dizer. Sim, as coisas mas dependendo da Há região... aquele estigma, assim, que a parte do Alentejo é mais comunista. Acho que isso também já foi. Há o Viseu, que era era de PSD, que agora nas autárquicas mudou para o PS, Yeah. de forma muito ligeira, Sim. mas que houve essa alteração. Só que são coisas que, de modo geral, estão sempre a alterar. Quer dizer, nós não podemos chegar a um ponto. Eu vou dar o exemplo da minha região, quer dizer, Castelo Branco, Sim. da Beira Interior. Nós, em termos de autárquicas, nós estamos com o PS lá há mais de 30 anos e voltou a ganhar o PS. E ainda com uma margem não gigante, mas destacável. Agora é assim, é um sítio de esquerda? Não, até porque nas últimas legislativas foram eleitas 2 pessoas da AD, uma pessoa do Chega e uma pessoa do PS. Quer dizer, se formos contabilizar, então uma coisa não faz sentido. Exato. Não quer dizer que uma zona seja mais de esquerda ou direita que a outra. Acho que isso é um pouco debatível, não é assim tão linear. Se faz lembrar aquele discurso que houve das televisões por parte do canal de televisão aberta, já não recordo qual é que foi, que indicou que as pessoas do Norte tinham uma educação pior, por isso é que tinham umas opiniões mais... Sim. Quer dizer... É tentar rotular eu as acho que isso é tentar rotular as populações, quer dizer... É diferente a população do Norte, do Centro, do Litoral, mas ao mesmo tempo, quer dizer, fazemos parte do mesmo país e temos todas as mesmas vivências. Eu acho que não muda assim tanto, não é por causa disso que vamos deixar de ser... E aqui até temos o contraditório, podíamos perguntar à Mara como é que ela sente, no caso, esta familiar ou este familiar diz que o seu parente não é fascista, mas que apoia o Chega. Eu acredito que tu não sejas fascista, mas apoias o Chega. Sim, mas isso e gostava de saber... Certo, mas não gostava... tem nada a ver, são ideais diferentes. Não, mas não é assim... sobretudo o rótulo da extrema-direita. É isso que as pessoas estão a tentar saber. Por exemplo, se formos a falar no caso do populismo ao redor do globo, ainda há pouco tempo, acho que é uma questão de dias, que um governador dos Estados Unidos, apoiante de Trump, foi apanhado com uma suástica no seu gabinete, integrada na bandeira norte-americana. E pronto, e é como, por mas exemplo, é mais como a pessoa vê o partido. Se a pessoa quiser ver, não é o mal, mas tipo o extremo disso, agora tipo, não é, sim, mas não lá é ver está, o extremo. por exemplo, é como, por exemplo, estavam a falar nos Estados Unidos as manifestações pró-Palestina que possuíam pessoas antissemitas contra os judeus. Não duvido que haja uma percentagem de pessoas que realmente têm esse sentimento, mas as pessoas que protestam pró-Palestina não são necessariamente antissemitas. Agora, a minha pergunta é: acreditas que há alguma percentagem da população que apoia o Chega que seja fascista? Se acredito, sim, acredito. Mas isso é tipo... lá está, é mais como a pessoa vê o partido. Sim. É a mesma coisa que, por exemplo, quando tu vês tipo a religião. Tu podes escolher... Há pessoas que veem, por exemplo, do Alcorão, há pessoas que veem cenas mais extremas do Alcorão, que só veem aquilo e aquilo mesmo e pronto. E há pessoas que leem... Sim, há pessoas que leem tudo em si
e percebem tudo em si. Agora, é só se quiseres ver o extremo. A parte do aproveitar aquilo que... Sim, aproveitas nos aquilo que tu queres. Sim. Agora, óbvio que vai haver sempre pessoas que vão só aproveitar aquela parte extrema. Agora, se são todas, não podemos generalizar. Sim. Não Por faz exemplo, sentido. falando do caso do Chega, uma pergunta assim muito direta para ambos. Acreditam que o Chega, e estou a falar do partido, não só do Ventura, obviamente, porque há aquela questão, se o Chega é o Ventura, se é uma sociedade unipessoal, como disse Gonçalo Capitão, deputado do PSD. Queria Também saber... podemos ir lá depois. Certo, até podemos falar disso agora. Se Chega é Ventura... É sim, obviamente não é, mas ao mesmo tempo é. Sim. Quer dizer, não é feito apenas por uma pessoa. Não iria funcionar, não é? Quer dizer, precisa de... Estamos em sociedade. Sim. Mas é um partido dependente da imagem dessa pessoa. Do André, sim, completamente. É completamente, 100%. 100%. Isto nota-se até quando houve aquele caso em que o André Ventura foi parar as urgências no hospital. Sim. Pôs-se não sei qual é que é a designação, se o representante, o porta-voz, talvez o porta-voz do partido. Creio que fosse o líder parlamentar. Exatamente, foi, pronto. E nota-se até pelo que ele disse que ele estava, quer dizer, o discurso era completamente diferente e aquela habilidade de falar, tranquilizar, a maneira do discurso era mais agressiva, era uma coisa mais... notava-se que era uma coisa ali mais rancorosa, mais tóxica. Enquanto que se fosse, talvez, o André Ventura falar de alguém do partido dissesse que, pronto, não tinha acontecido nada e tinha sido apenas um episódio e qualquer coisa. Tinha tratado as coisas de outra maneira. Pronto. Já era um De uma episódio maneira mais normal. suave. Não era, de uma maneira mais Sim, suave. sim. E notou-se que a reação da televisão nesse dia foi apenas para o discurso dele, não necessariamente para o que tinha acontecido, mas também para o tipo de discurso, que era um discurso básico, digamos assim, era uma coisa muito... Eu não vou preparar discurso nenhum, chego lá e Exato. pronto. Algo que muitas pessoas elogiam no Ventura é o seu poder de comunicação. De comunicação, claro, e isso é... Sim, todos os partidos geralmente que são considerados populistas têm alguém, um porta-voz ou um líder que é muito bom no aspecto de comunicação e de representatividade do eleitorado que quer que o apoie. Pronto, no caso, ele próprio representa muito bem a frustração das pessoas que o querem apoiar. Exato. Pronto, e acho que é um dos pilares do próprio partido. O que não vemos, por exemplo, até quando foi a feira da juventude dos partidos. Sim, Aquilo tem um nome, mas eu agora não me lembro. Jornadas parlamentares. Enfim, Sim, basicamente... Era basicamente vários partidos, a parte jovem dos partidos Exato. tinham um representante e várias pessoas foram entrevistar o representante lá. Pronto, rapidamente, 3 medidas de cada partido, porque é que os jovens deveriam considerar no futuro, ou considerar agora, se tivessem idade para votar, porque é que o partido era importante. Pronto, todos disseram ali 3 ou 4 medidas e depois, pronto, quando chegamos ao Chega, não é o André Ventura que lá está, e o discurso é radicalmente diferente, é uma coisa do tipo, votem em nós porque nós estivemos lá. É a única medida. Dê-nos uma oportunidade. Dê-nos uma oportunidade. Pronto. E aí nós vemos que o discurso, se fosse de André Ventura, seria uma coisa mais elaborada. Não seria só uma frase de votem em nós. Lá está, porque ele quer chamar a atenção ao partido e então consegue... Sim, exatamente. Consegue comentar e falar mais com o povo e assim, por isso é que ele é bom. Sim, ele é ótimo a dialogar, só que nota-se aqui que há uma clara falta de... Há uma discrepância muito grande entre a pessoa que representa o partido e as outras pessoas que costumam parecer a falar, nota-se que às vezes não fazem muito bem ideia do que é que estão a defender. Acreditam que sem o André Ventura, sem o Ventura no Chega, o Chega seria mais radical em termos de diálogo? É assim... Nem tinha tanta... Depende.
Eu acho que depende um bocado do... Se fosse com o Pedro Pinto, essa pessoa Sim, que fez... sim. É capaz de ser, não digo radical, mas um pouco mais tóxico. Certo. Até pela maneira como o discurso é efetuado na Assembleia da República, Sim. nós vemos claramente que a pessoa que geralmente está sempre a reclamar é sempre ele. Pronto, o André Ventura tende a manter-se. Reclama ou fala, mas mantém-se na sua posição de... Se nós repararmos até neste episódio mais recente do Gonçalo Capitão, se não me engano, do PSD, Sim. os outros estão a fazer barulhos, os do Chega, enquanto que o Ventura se está a rir, Sim. como se estivesse a perceber Como se tivesse, assim. a estratégia do deputado. Acho que agora podemos fazer uma pergunta muito direta à Mara, que é mesmo o título da segunda e última história do Reddit, da rubrica Pode Contar aqui do Podquê. Acham que o Chega consegue governar? Sim ou não? Se o Chega fosse eleito o principal partido, conseguiria formar governo? Imagina, eu sendo o Chega, eu acho que... Eu não gostava assim do Chega se ele estivesse a governar sozinho. Para mim, ele Seria teria que governar com uma coligação, sim. Por exemplo, o PC? Não. Então o quê? Iniciativa Liberal? Não, É que nem... eu acho que talvez não necessariamente uma coligação, mas um governo com suporte de outro partido. Sim, mas sem... Só o Chega... Só o não. Chega, mas com apoio parlamentar? Sim. Porque acho que só que o Chega seria um bocado... Sei lá. Acho que ia não. Sim, tinha que ter a ajuda Sim. de algum... Acho que só o Chega não iria dar. Portanto, achas que o Chega não Por é enquanto, apenas estás a ver? Imagina, depois do... Se fosse eleito e não sei o quê, depois de vermos como é que ele se movimentava lá dentro, depois talvez pensássemos, ok, então ele consegue governar sozinho e pronto, está tudo bem, até gostei. Sim. Agora sozinho não. Então vamos ouvir o que se tem a dizer no subreddit Portugal. Em que foi escrito. Diz isso. Desculpa, eu só queria comentar uma coisa, Sim, claro. Isto por causa do Reddit, que eu acho que é uma coisa importante. Aqui, a bolha do Reddit em Portugal, mais no subreddit r/Portugal e no r/Portugal 2, nota-se que é uma bolha muito de direita, não só a parte mais populista, não vou dizer fascista, porque eu acho que isso é generalizar demasiado, mas uma parte muito populista e uma parte também mais de pessoas que querem ser economicamente independentes. Ok. Ali uma coisa mais estilo iniciativa liberal. Ou seja, aliás, nós temos dois subreddits grandes no Reddit, que é o Portugal e o Portugal 2. O Portugal 2 até foi criado para ver se havia ali uma descentralização da extrema-direita no Reddit, mas também não resultou. Então temos dois fóruns exatamente iguais. Exato. Pronto. E era só isso. Acho que era importante comentar que é um local mais de direita. As pessoas fundamentalmente têm uma opinião de direita neste tipo de fóruns. Certo. Pronto, isto também podemos ver pelo próprio discurso e pelo próprio texto. Sim. Que o utilizador até escreve o seguinte: boas, escrevo isto após uma reflexão sobre o resultado das eleições legislativas, onde é que já lá vamos, já passaram as autárquicas. Para toda a gente que votou no Chega, consideram mesmo que é o melhor partido para governar o nosso país? Acham que tem quadros qualificados para constituir governo? Sei que muita gente se sente desiludida com o estado atual do nosso país, mas acham mesmo este partido uma solução viável? Lá está, foi o que eu disse. Eu viria ao Chega no governo, mas não sozinho, por enquanto. Por enquanto, crees que... Imagina, como é óbvio, ele nunca lá teve, nós não sabemos se ele... Como aos outros partidos todos normais, nunca sabemos se eles vão fazer aquilo que prometeram ou não. É aquela coisa, podemos eleger sim. E acho que, na minha opinião, devemos, sendo a opinião do Chega, mas que ele não ficasse lá sozinho. Sim. Pronto, é isso. E tu dizes? Eu acho que há aqui vários pontos a considerar. Uma coisa que eu queria dizer é exatamente isso. Nós não temos experiência de como é que é. Aliás, não temos experiência de outro partido, tirando o PS e o PSD. Só que podemos fazer a pergunta até ao contrário, para não ser tão tendenciosos, do género.
Vamos agarrar um partido de esquerda, vamos pôr, por exemplo, o Bloco de Esquerda. Sim. Será que eu aceitaria um governo do Bloco de Esquerda? Ou o Bloco de Esquerda seria um partido bom o suficiente para formar um governo? Não sei. Não temos experiência nisso. Nunca lá estiveram sozinhos, digamos assim. Aquela coisa da geringonça também não contou em si próprio, porque era apenas um governo apoiado. Nós não temos, por muito bom que seja o plano eleitoral e, quer dizer, as iniciativas, nós não sabemos... Falta depois a execução. Exatamente. Né? O problema depois é a execução, porque a menos de uma maioria absoluta, estamos sempre o partido governante está sempre dependendo de outros. Sim. E às vezes as coisas não são tão lineares como parecem. Quer dizer, nós às vezes vemos ideias de esquerda apoiadas pelo Chega, mas depois não são apoiadas pelo PS. Exato. Quer dizer, até nas próprias redes sociais há alguns locais especializados que distribuem esse tipo de dados e nós vemos que não é assim tão linear. A esquerda vota, a direita vota. Exato. Pronto. E em relação ao governar sozinho, eu acho que nunca é bom que ninguém governe completamente sozinho. Nós podemos ver nas maiorias absolutas que tivemos, acho que todos podemos concordar que nenhuma correu muito bem. Sim. Pronto. Não foi assim nenhuma... Quer dizer, eu acho que há aquele argumento da estabilidade, mas... Só que nós podemos ter estabilidade com diálogo. Sim, exato. Nós agora o que temos neste momento é basicamente 3 partidos relativamente grandes que não entram de acordo uns com os outros. Pois. Quer dizer, temos 2 partidos de direita que não entram de acordo com medidas de direita e temos um partido de esquerda que não vai entrar de acordo com os outros porque o ideal é diferente. Pronto. E então temos uma espécie de triciclo com rodas furadas. Pronto, não andamos. E o que nós tínhamos antes, basicamente, eram 2 partidos, dialogavam entre eles os 2 e mais coisa, menos coisa, tínhamos depois os pequenitos, 1 ou 2 deputados. Sim. E era por aí. Agora o sistema está um pouco diferente, pronto. Sim, está tripartido. É, exatamente. Até por isso é que é mais complicado ganhar estabilidade. Exato. Se de repente todos os partidos ficassem exatamente do mesmo tamanho, quer dizer, para dialogar qualquer coisa seria muito complicado. Sim. Porque, quer dizer, tinham todos o mesmo peso e então não andávamos nem para um lado nem para o outro. Exato. Mas também não é bom ter necessariamente só um a reger o país inteiro, porque, quer dizer, acho que fazerem basicamente o que lhes apetece, sim, literalmente, não é necessariamente bom. Temos a experiência das maiorias absolutas que nem sempre correram lá muito bem. Sim. Pronto. E tu tocaste aí num ponto que era as redes sociais. Nós assistimos cada vez mais a um fenómeno global, que é o populismo. Tem padrões comuns, como o discurso anti-imigração e nacionalista, lá está o uso das redes sociais para a desinformação e o descrédito da imprensa e das instituições. Temos exemplo nos Estados Unidos, o Trump com o movimento MAGA, temos no Brasil o Bolsonaro, que entretanto foi condenado, temos em Itália Giorgia Meloni, em França Marine Le Pen, Hungria, Polónia. A pergunta muito direta para ambos: estamos a viver uma nova era do populismo ou é a velha ideologia com uma nova embalagem? Porque nós vemos, lá está, esta adaptação. Antes também havia os movimentos populistas, não tinham, por exemplo, as redes sociais. Hoje tem mais esse canal. Sim, mas sem quer dizer, os gatekeepers, digamos assim. Tínhamos antigamente, voltando isto, ordem cronológica inversa. Sim. Voltando para trás, quer dizer, antes das redes sociais tínhamos televisão, antes da televisão Exato. tínhamos rádio. Tínhamos meios de comunicação. Tínhamos Sim, outros meios de comunicação, sim. exatamente. Se voltarmos, não querendo tirar comparações diretas, porque as coisas não são assim tão lineares como parecem, mas voltando, por exemplo, para o partido nazi alemão, o meio de comunicação principal era a rádio. Certo. Pronto. E era um partido claramente populista, nacionalista e fascista, pronto. Não sendo o primeiro, mas talvez sendo o mais conhecido. Pronto. E, quer dizer, a tecnologia evolui, o meio de propaganda, entre muitas aspas, também evolui. Sim, mas não deixa de existir, lá está. Sempre Sim, houve... exatamente. Sempre houve e sempre haverá. Temos tecnologias diferentes e as coisas vão evoluindo. Até agora, com a inteligência artificial, precisamos ter um pouco mais de cuidado, Sim. porque criar as tais fake news é muito mais fácil Sim. do que antes e
é muito mais fácil, quer dizer, podemos criar um bot simplesmente para difundir em vários canais ao mesmo tempo e pronto. Exato. Temos a desinformação onde Sim. quisermos. Exato. É que é um problema cada vez mais presente, digamos assim, no dia a dia. Tanto que temos quem tem redes sociais vê sempre vídeos de inteligência artificial, mas as pessoas já partilham e nem sabem se é verdade, senão não conseguem identificar. É impressionante. Sim, eu vejo até pessoas mais velhas, meus pais, por exemplo, às vezes eles vêm diretamente perguntar coisas que não têm nada a ver com política, mas é, quer dizer, uma imagem de qualquer coisa. Olha, isto é verdade. Sim. Quer dizer, já se torna um pouco difícil saber o que é verdade, às Até vezes o que é minha que não é. Exatamente. Olha, que isto aconteceu, tens que ver bué da bem, porque senão não dá. Exato. Pronto, Ah, e o acho que nosso são mesmo. episódio está quase a chegar ao fim. Vamos só analisar daqui para a frente. Temos o populismo atualmente. O que é que será daqui para a frente? Que alterações é que poderemos vislumbrar? E para nos explicar um bocado, temos aqui um aluno de Relações Internacionais que fez a licenciatura na Faculdade de Economia cá da Universidade de Coimbra. Neste momento está a tirar o mestrado em Aveiro e por isso desejamos muita sorte também ao Guilherme Pio e vamos ouvir a sua opinião no que diz respeito à ascensão da extrema-direita a nível mundial. No meu ponto de vista pessoal, eu sou obviamente contra a ascensão da extrema-direita por todas as consequências que estes movimentos políticos não só têm a nível nacional, como também a nível internacional. A extrema-direita, sendo de extrema, adota políticas e defende políticas antissistema que podem prejudicar o funcionamento das nossas democracias. Isso a nível nacional ainda não assistimos isso com máxima plenitude, porque o Chega não é o partido político com maior constituição no parlamentar, não é o partido com mais deputados. A nível internacional e principalmente nos Estados Unidos da América estamos a assistir a isso, porque se o movimento republicano há uns anos não era efetivamente de extrema-direita ou direita radical, neste momento adota políticas que assim o identificam, porque têm posturas mais proteccionistas, mais isolacionistas, mais conservadoras e nacionalistas que colocam entraves no funcionamento das nossas organizações internacionais que deviam idealmente promover a paz, evitar a guerra, defender as democracias e uma ordem liberal inclusiva. E com a ascensão da extrema-direita nesses palcos, aquilo que temos assistido é ao enfraquecimento das democracias, nos Estados Unidos, obviamente, mas aqui na Europa também já estamos a assistir a uma crescente importância da extrema-direita, que tem, obviamente, um peso político substancial e que vai prejudicar o bom funcionamento das democracias. E, portanto, de forma resumida, se calhar nesta visão mais ampla dos impactos da extrema-direita, é fundamental evitar o crescimento, criando união e discussão entre os partidos mais democratas, no sentido em que defendem mais a democracia e o sistema, a forma como o sistema funciona. Pronto, acabámos de ouvir Guilherme Pio, como eu mencionei anteriormente, licenciado em Relações Internacionais, neste momento a tirar o mestrado. Creio que é uma pessoa que tem Um aval. Exato, e que tem conhecimento, sobretudo, para opinar sobre este assunto. Também colocámos uma sondagem no Instagram, da rúbrica Pulquê, que a pergunta é muito simples: extrema-direita no poder em Portugal, inevitável ou evitável? A maioria escolheu evitável, 57%, enquanto 43% se mantiveram no inevitável. Eu gostava de saber a vossa opinião, se é inevitável ou não o Chega, neste caso, chegar ao poder em Portugal. Eu acho que não. Eu acho que mais tarde ou mais cedo ele vai subir ao poder, digamos assim. Ou seja, é inevitável. Estás com os 43%. Eu acho que sim. Eu acho que mais tarde ou mais... Porque imagina, tu consegues ver... desde que o Chega foi formado até agora, tu consegues ver tipo a evolução que ele teve. Tipo, no início ficava ao pé do tipo, ficava sempre atrás do Bloco de Esquerda e assim. Agora agora não.
há tempos nas legislativas já ficou em terceiro, Exato. o Bloco de Esquerda ficou Na verdade, atrás. ficou em Não, segundo. ficou em segunda até. Ficou em segundo, sim. Pronto, erro meu. Tu consegues ver tipo a evolução que ele tem. Portanto, se ele tem evolução é porque existe mais Tem público para... tem público e, Sim, e existem mais pessoas a pensar, ok, porque não? Vamos ver no que é que vai dar. E eu acho que lá está, mais tarde ou mais cedo ele vai conseguir chegar ao poder. Eu acho que sim. Eu também acho que é inevitável também. Nós, não olhando só para Portugal, mas olhando para a Europa em geral, quer dizer, nós vemos uma onda crescente de extrema-direita, sei lá, temos Dinamarca, Holanda, Alemanha, Itália, França, pronto, e outros países, e é algo que eu creio que seja inevitável e aconteceu nesses países, porque não aqui também, nós não somos especiais nesse sentido. E acho que é inevitável. Acho que é inevitável, sim. E para terminar o episódio, eu gostava de fazer uma pergunta muito direta aos dois. Diniz, 2 razões para não votar no Chega. Mara, 2 motivos para votar no Chega. Não sei quem quer começar. Posso ser eu o mau da fita, vai do contra primeiro. Sim. Eu acho que para mim, como pessoa que não apoia o partido, uma coisa muito importante é a questão da maneira como a propaganda populista é feita. Eu acho que um partido que se baseia apenas em opiniões populistas não tem fundamentos suficientes para fazer medidas que realmente valham às pessoas diretamente. Quer dizer, não é que as medidas todas sejam más, é apenas que dizer aquilo que é óbvio, mas não dar uma solução para o que é óbvio. A famosa demagogia. A famosa demagogia, exatamente, eu acho que não é suficiente. E a outra coisa podia ser qualquer coisa que tenha a ver com atos de xenofobia, racismo, discriminação no geral, independentemente do que seja, quer dizer, seja a comunidade LGBT, agora LGB, seja, quer dizer, xenofobia, racismo, etc. Todo esse tipo de discriminação acho que não é positivo numa democracia. E agora a Mara, 2 motivos para votar no Chega. A Mara que simpatiza com o partido. Sim. Eu não concordo com ele. Não é o facto de ser xenofóbico ou racista ou homofóbico. Eu acho que é mais... As pessoas não gostam... Eu acho que as pessoas não gostam muito de ouvir sobre esses temas, porque ele é um bocado rude na maneira como quer transmitir as coisas. Não é o facto de ser xenofóbico, ele só quer impedir que imigrantes ilegais estejam cá a viver e a receber apoio do Estado. Só que aqui o que eu estava a dizer não é necessariamente... Sim, mas isso é o ato, mas o discurso. Lá está, porque ele é rude, ele é rude a falar no discurso. Exato. Ele é bruto. Sim. Bruto na maneira de falar. Por isso é que as pessoas populista, pensam... É populista, pronto. Por isso é que as pessoas chamam xenofóbico, racista, homofóbico. Não, ele é rude a falar as coisas e as pessoas ficam... lá está, com essa ideia. Eu não acho que ele seja. Ele só não quer, por exemplo, na comunidade LGBT. Agora é LGBT. Agora LGBT. Nomenclaturas. Enfim. A comunidade. Nesse ponto fico dividida, porque é aquela cena. Ele não quer que andem aí tipo, todos os meses na rua a dizer eu sou LGBT, porque eu tenho orgulho. Eu entendo, mas não entendo... Eu acho que o problema aqui não é necessariamente a questão de eu tenho orgulho em ser, mas porquê não simplesmente deixar as pessoas serem e pronto? Sim, mas não é preciso, lá está, mas também não é preciso fazer uma festa sobre o assunto. Ok, mas o problema é que tu tens pessoas ativamente contra esses direitos. Exato. É a ideia da pessoa, não é? O Chega não é... Eu não estou a dizer que é só o Chega, atenção, nós sim, também temos partidos, tens por exemplo o CDS na Assembleia agora por causa da ADI, também é um partido que não lida muito bem com essa dinâmica, mas até se calhar pior que o Chega, atenção, mas quer dizer, eu não vejo
necessariamente... Quer dizer, não é que o Chega seja necessariamente contra, não é que ele vá fazer campanha diretamente contra, mas quer dizer, aquele discurso de... não é preciso apoiar. Sim, mas também não é preciso... Mas também não é preciso maltratar. É preciso respeitar. É preciso respeitar, exatamente. É tudo... eu, por exemplo, não gosto do discurso, como tem estado o discurso do Bloco de Esquerda, que é demasiado lacrante, digamos assim, mas... perdi-me. Distraí-me. Eu não gosto do discurso do Bloco de Esquerda porque é demasiado lacrante, Sim. mas também acho que... Lá está, não podemos ter uma coisa que seja extremamente a favor, mas também uma coisa que seja extremamente contra. Temos de ter um equilíbrio. Exato, deixar as pessoas simplesmente viverem e fazer o que quiserem. Pronto. É liberdade. Pronto. E o segundo motivo, o último, Mara. Disseste o primeiro de não concordares com esse tema, por isso já é um motivo, falta só o segundo. Se estivesse a falar com alguém e diz, não sei em quem é que vou votar, e tu dizes, olha, devias votar no Chega Porque a campainha. porque a campanha de conta. Vamos ignorar essa parte e ouvir a Mara no final. Por exemplo, o que é que eu vou dizer? Por exemplo, é na parte económica, é na parte social, onde é que... Pronto, basta concordares com... Não tem que ser com todas as medidas, mas se concordares com a maioria Pode já ser podes... a principal. Exato. A ideia principal que tu tens do género, olha, é isto que eu me lembro logo quando penso no Chega e é isto que eu defendo imediatamente. Privatizar a sua. Pronto, é um motivo. Muito obrigado. Não fiques com essa cara. Porque imagina, é mau e é bom ao mesmo tempo. Oh filha, tu és rica, tens escudo de saúde. Não é isso. Funciona. Mas imagina, é mau e bom ao mesmo tempo. Se vires, é mau e bom ao mesmo tempo. Ok, confesso que não estava a ver a privatização da saúde a vir neste episódio, mas quem sabe num futuro episódio possamos falar sobre esse tema, que ainda agora chegou e pelos vistos já está a dividir águas aqui no podcast. Esperamos que tenham gostado deste primeiro episódio, infelizmente teremos de ficar por aqui, mas haverão mais episódios, já temos ideias para mais episódios do podcast, um podcast feito por amigos que conversam de forma informal sobre tudo o que se lembrarem. Se quiserem conhecer mais a fundo, podem pesquisar no Instagram @cardantas.digital, onde eu dou a conhecer os meus vários projetos, desde este podcast recém-criado até, por exemplo, as minhas curtas-metragens. Este podcast está a sair no meu canal do YouTube, onde também publico as minhas curtas-metragens. Relembro que este podcast não tem regularidade, por isso não se esqueçam de subscrever o canal Curtas-Metragens Cardantas no YouTube. Deixar o like. Podem comentar se concordam, com quem opinião. concordam, se com o Diniz ou com a Mara. Com respeito, se faz favor. Sim, com respeito. Sempre Não com respeito queremos, por não nós. queremos... Não quero mensagens ofensivas. Não quero ter de desativar os comentários, por isso muito obrigado por terem estado desse lado e até ao próximo episódio.